Oi, eu sou o Cypher e uma coisa consideravelmente rara de se ver é um gênero de jogo morrendo por completo. De um jeito ou de outro, sempre existe uma fanbase para apoiar o gênero, não importa o quão estranha ou quão questionável ela seja. Desde jogos de plataforma clássicos até simuladores de relacionamento com Coronel Sanders do KFC. E seja lá que bizarrice seja essa. Sempre existe pelo menos um jogo que salva o gênero por um inteiro de desaparecer. Seja por ser incrivelmente bonito, feito com paixão, hilário, altamente criticado, constantemente ser reinventado, ou por literalmente qualquer outra razão. Mas mesmo com tudo isso em mente, ver um gênero inteiro ser carregado por nada mais nada menos do que duas franquias completamente diferentes por décadas, não é só impressionante e raro, como também admirável. E por isso, hoje eu vou falar sobre um jogo que já passou por tudo e mais um pouco. Um projeto de última hora que acabou virando uma franquia absolutamente amada e aclamada por todos que já tiveram contato com alguma das suas iterações. Um dos últimos marcapassos do gênero de Tower Defense, Plants vs Zombies. Se você não for familiar com essa máquina de criar memes e controvérsias, sai do meu canal, por favor. Brincadeira. Deixa que eu te guio por essa bagunça que é a arte de combater um apocalipse zumbi com um girassol, um punhado de ervilhas e uma noz tão controversa que até hoje é discutida se ela é uma noz ou uma batata. Mesmo que o nome do negócio seja literalmente noz bistáculo que tá bem do lado da batata mina. Pra começar, o que seria um Tower Defense? Jogos de Tower Defense ou defesa de torre é um estilo muito casual de jogos onde você tem que proteger um alvo estático de ondas de inimigos que vão aumentando e ficando mais difíceis a cada nova onda que chega, usando de um arsenal de armas, tropas e ou personagens para poder fazer isso. Esse tipo de jogo costuma ter uma curva bem consistente de dificuldade e ser mais o tipo de jogo que você joga pela satisfação e estratégia, com uma certa dificuldade no começo para você conseguir acumular os recursos e colocar todas as suas defesas no campo, mas mais para perto do fim da partida, o seu batalhão é tão forte que você pode praticamente só ficar de boa e assistir a briga acontecer. Claro que isso não quer dizer que esses jogos são a coisa mais fácil do mundo. Jogos de Tower Defense são naturalmente jogos de estratégia, e por isso, eles precisam de um nível considerável de raciocínio e preparo para você chegar no ponto onde você não precisa mais se preocupar. Mas mesmo depois disso tudo, é bem importante que você fique bem atento a qualquer brecha ou imprevisto que possa aparecer durante a partida para você poder contra-atacar o quanto antes. Senão, já era sua partida. Lá pro começo da internet, entre o fim dos anos 90 e o começo dos anos 2000, centenas desses tipos de jogos apareceram por aí. Afinal, esse é um tipo de jogo bem simples de se fazer e que não é nada pesado e muito menos precisa de uma identidade visual muito específica ou bonita. Fora que praticamente qualquer história que você coloque, por mais simples que seja, pode muito bem justificar e servir como fundo para o jogo acontecer. Sendo bem o tipo de jogo que você encontra com muita facilidade em sites de jogos de browser e HTML, como o Freevee, Clique Jogos e o Facebook. Mas dessa imensidão, foram alguns poucos que conseguiram ter sucesso o bastante para se manterem relevantes e continuarem sendo renovados com os anos que seguiram. E só 2 desses conseguiram realmente criar um nome grande o bastante para conseguirem se manter no mercado por décadas depois de serem lançados, e até explorarem novas ideias e se reinventarem várias vezes. Esses dois, que são os lendários Bloons TD e Plants vs Zombies. O último dos dois sendo o jogo sobre o qual eu quero falar um pouco a respeito hoje. Porque eu nunca joguei Bloons TD. Me perdoa. O jogo que começou toda a franquia do PvZ, o titular Plants vs Zombies, foi lançado primeiramente para Windows e OS X, há mais de 10 anos atrás, lá em março de 2009. E a ideia inicial, na verdade, era fazer uma sequência do jogo Insane Aquarium, que seria um pouco mais orientada para o estilo de Tower Defense, diferente do original, que é um jogo de alimentar peixes e outras criaturas aquáticas para conseguir upgrades para o seu aquário. Essa sequência teórica teria alienígenas atacando 2 tanques, um que seria o tanque de ataque e o outro que seria o tanque de recursos. A ideia de mudar todo o estilo e jogabilidade para que a gente conhece hoje, e adicionar plantas ao invés dos peixes, veio quando o designer George Fenn estava jogando um mod de Warcraft 3 de Tower Defense, e decidiu que queria tentar fazer um jogo de formato parecido com aquele. Mas a maior sacada dos desenvolvedores veio aí, porque quando ele teve essa ideia, o George decidiu mudar as torres para plantas, por elas, assim como as torres serem estáticas, mas ao mesmo tempo também terem a opção de ser muito mais variadas e poder receber rostos, carinhas, o que permitiria que ele trouxesse muito mais personalidade e carisma para as linhas de defesa, o que se provou como um acerto imenso da parte do designer, já que, obviamente, a coisa que você mais vê no jogo inteiro são as suas linhas de defesa, e elas conquistaram muito rápido a maioria dos jogadores de PvZ.
O design simples e intuitivo, feito propositalmente para que até mesmo pessoas que não entendam inglês pudessem jogar o jogo sem nenhum problema, foi uma das partes integrais para a explosão desse jogo. Tanto por permitir que audiências internacionais e, portanto, maiores, pudessem jogar o jogo, quanto por atrair uma legião de pessoas interessadas pelas plantas icônicas e a jogabilidade satisfatória do jogo, onde cada nova planta tem uma história e descrição próprias. Tratamento esse que também é levado aos seus inimigos, os zumbis. E todas essas características e entrevistas são guardadas nos almanacs, que, falando a respeito, trouxeram uma enorme gama de conteúdo e personalidade para o jogo, que faz com que o jogador se sinta ainda mais interessado a jogar tudo para poder desbloquear cada história e entrevista de cada planta e zumbi, com direito até a relação entre alguns deles. Mas isso ainda é um jogo, então claramente a história não pode ser a única coisa interessante nisso tudo. Não é We Happy Few. PvZ como jogo tem o seu modo campanha, que é o modo mais conhecido por qualquer um que tenha entrado em contato com a franquia, tenha jogado ou não, onde você é apresentado ao seu vizinho, Dave Doidão, mais conhecido como o melhor e único personagem realmente humano de PvZ fora dos quadrinhos. Ignora eles, é só uma alucinação, se você ignorar eles por tempo bastante eles vão embora. A campanha em si, como todo o resto do jogo, é extremamente simples. Você faz uma seleção das suas plantas favoritas e usa só as que você coleta durante a fase, seja os que caem do céu nas fases de dia, ou os que plantas como a girassol e o solargomelo dão. Esse último mais especificamente para as fases noturnas, já deixo avisado. Para poder plantar suas defesas contra as hordas de zumbis que vem vindo. O que até pode soar como uma coisa consideravelmente repetitiva ou até chata, mas o jogo dá um jeito de evitar que a gameplay principal fique maçante, usando de duas mecânicas muito importantes nas suas fases: a seleção de zumbis e as fases especiais. Subvertendo uma coisa muito comum no ramo do Tower Defense, PvZ te deixa ver a seleção de zumbis que vão atacar o seu gramado antes de qualquer nível, o que acaba criando um nível ainda maior de estratégia para o jogo, já que existe um grau de pedra, papel ou tesoura no jogo, onde existem alguns zumbis que conseguem burlar linhas inteiras de plantas com facilidade, outros inutilizam a primeira planta da fileira e alguns são até mesmo intangíveis, podendo muito facilmente tirar qualquer planta do campo sem nenhuma oportunidade de reação se você não tiver a planta certa para counterar. Já que para cada caso desses, existe uma planta com a habilidade de derrotar esses zumbis especificamente, o que geralmente você ganha já no nível anterior à apresentação dos zumbis, se não no mesmo nível. Isso também vale para a mecânica de telhados que acontece nos últimos níveis do jogo, onde é criada uma inclinação no seu gramado, e agora todas as plantas que não atiram em parábolas ficam inúteis se você colocar elas mais pro fundo da sua armada. Já quanto aos níveis especiais, o jogo é separado em 6 áreas diferentes: dia, noite, piscina, névoa, telhado e telhado noturno. E no quinto nível de cada uma dessas áreas, a gameplay do jogo é jogada pela janela e você tem que lidar com um minigame. Desde jogar boliche usando as massas de obstáculo, até um jogo de quebra-vasos. Esses níveis são feitos mais para quebrar a tensão da estratégia e te dar um gostinho dos modos extras disponíveis no jogo, te dando um momento para jogar uma coisa mais absurda e descontraída do que o jogo já costuma ser. Existem também os níveis de esteira nesse meio, onde você não precisa mais usar os sóis. O jogo simplesmente coloca uma esteira na sua tela e vai te dando aleatoriamente pacotes de sementes de uma seleção pré-definida de plantas, fazendo o contrário dos níveis mais descontraídos, já que com as esteiras você precisa estar muito atento a cada planta que você usa, já que você não sabe quando você vai poder plantar elas de novo e nem se elas vão ser mais úteis em outros pontos do campo. Uma dica interessante sobre esses níveis é que conforme você não vai usando certas plantas, a esteira tende a favorecer em não dar essas plantas para você de novo, até que você use elas e você esvazie o começo da esteira. Mas se você acabar gostando desses minigames, o jogo fica muito mais do que feliz em te deixar passar o tempo que você quiser com eles, tendo uma tela especificamente para esses joguinhos, e mais alguns que mudam a jogatina de vários jeitos diferentes, colocando habilidades de plantas em zumbis, deixando os zumbis piquitiquicos, e até te deixando jogar com zumbis se você tiver um console, claro. E se você simplesmente estiver gostando muito da campanha, tanto que você nem queria que as fases tivessem que acabar, o jogo também tem um lugarzinho especial pra você, com o nosso querido modo infinito, no qual você faz a mesma coisa que você faz no jogo normal. Escolhe uma listinha de plantas e leva elas pra alguma das 6 áreas, e monta sua melhor estratégia pra sempre, com uma curva de dificuldade que chega a ser cruel se você passar tempo bastante por lá. Então, se você quiser tentar a sua sorte, eu recomendo que você tenha uma estratégia à prova de falhas, porque o jogo não pensa 2 vezes antes de jogar os zumbis mais fortes que ele tem contra as suas frágeis e pequenas girassóis. Esse é, com certeza, mais um da lista jogos que eu poderia passar a próxima semana falando a respeito. Mas como foi com Subnáutica, fica pra próxima. Até porque, diferente do jogo que sem querer te faz sentir arrepios em partes do corpo que você nem sabia que tinha, PvZ é uma das franquias que infelizmente foi levada pelas mãos capitalistas e maldosas da EA. Então o que não falta são jogos e críticas pra falar a respeito.
Mas, por enquanto, isso tudo vai ter que esperar um pouquinho. Nesse meio tempo, o que você achou? Sabia dessas curiosidades? Já jogou PvZ alguma vez? Qual a sua planta favorita? E por que é um mini cogumelo? Comenta aí, eu adoraria ouvir mais de vocês. Mas, enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério. E eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau!